Olá, bom dia. A notícia de frente desta sexta-feira 13 está no ar. Bom dia também ao Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia nessa sexta-feira 13. Bom. Antero, bom dia. Antero. Pois é, rapaz, sexta-feira 13, eu dei um susto aqui. Aliás, uma sexta-feira... Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia ao telespectador e telespectadora. Aliás, uma sexta-feira 13, com áreas de que ontem que seria sexta-feira 13, né? Verdade. Que ontem o vírus corona chegou ao Palácio do Planalto, né? E o presidente da República imediatamente comunicou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o vírus pode ter sido levado lá para Washington pela comitiva brasileira. Tinha o secretário de comunicação da presidência da República com vírus. E aqui em Mato Grosso, né, o presidente da Fiente, que foi na delegação brasileira, ele se auto-isolou aqui em Cuiabá. O empresário Gustavo Oliveira colocou um vídeo na rede mostrando uma foto perto do secretário de comunicação da presidência. Ele esteve no avião, em reunião, sentou próximo ao secretário e, portanto, ele está naquele... Na quarentena, que não chega a ser uma quarentena, né? Mas fica afastado alguns dias para ver se... E depois faz o teste, né? Olha, agora são 6h02. Antes, eu quero voltar a falar do coronavírus, Antero, mas antes vamos conferir imagens do trânsito agora na capital, através das câmeras da CEMOB, ali, a região da Miguel Sutil, rotatória Dante de Oliveira, em cima ali do viaduto, está tranquilo, trânsito tranquilo, ainda poucos carros na rua. E o Antero falou do coronavírus e ontem o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento e estava usando a máscara aí, justamente por conta dessa detecção do vírus em um integrante da comitiva do Brasil. Temos aí a imagem do presidente Jair Bolsonaro, ele usando a máscara, que é uma medida de segurança além do isolamento. Aí, como o Antero mesmo falou, não chega a ser 40 dias de isolamento, né, quando não é detectado o vírus, mas tem que se fazer um isolamento, evitar contato com as pessoas, com amigos e familiares. Hoje deve ser divulgado se o presidente pegou ou não o vírus. O presidente já fez os exames, a comunicação da presidência vai divulgar hoje. Isso mesmo, olha, e o governo antecipa também, por conta do coronavírus, antecipa metade do 13º dos aposentados e suspende prova de vida do INSS. O Ministério da Economia anunciou 5 medidas para reduzir o impacto da epidemia já classificada como pandemia do novo coronavírus. Segundo a nota do Ministério, as primeiras ações são dedicadas especialmente à parcela da população mais vulnerável à pandemia. Neste momento crítico mesmo diante aí do pequeno espaço físico, o Ministério da Economia buscará, em conjunto com a Câmara dos Deputados, Senado Federal, a realocação ágil de recursos orçamentários para que não falte suporte ao sistema de saúde brasileiro. E ontem a gente acompanhou também o colapso da economia aqui no país. A Bolsa suspendeu pela segunda vez no mesmo dia as operações e o dólar chegou ao patamar histórico dos R$5. E muita gente aí, principalmente na área econômica, tentando pegar uma carona, né, no coronavírus, que é algo que preocupa, sem dúvida nenhuma, né? É gravíssimo, né? Eu digo isso principalmente aqui no país, né? Querendo jogar toda a culpa em cima do coronavírus, quando nós temos muitos outros problemas para resolver. Por exemplo, lá os especialistas lá do mercado financeiro, eles têm colocado isso de uma forma muito clara. Ontem, o economista que nós entrevistamos no Jornal do Meio-Dia aqui, Nayara, Daniel Pucca. Isso mesmo. Daniel Pucca, ele colocou isso de forma muito clara. Tem muitos outros ingredientes nessa crise econômica que o país está enfrentando. Mas o coronavírus vai servir como desculpa também. Sim, não, estou falando, eles pegaram carona no coronavírus, né? Para tentar explicar uma crise que não é só por conta dessa gripe atípica,
né? Que não é letal, né? Que não é letal. A crise nossa, ela tem principalmente essa relação do Congresso com o presidente da República. O Congresso agora, está certo que é uma medida popular, o Congresso agora impôs uma derrota ao governo de 20 bilhões de reais para se vingar, né, das posições do governo com relação às denúncias de que estão fazendo chantagem para tentar dinheiro do Congresso. E o ministro Paulo Guedes anunciou ontem que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal de Contas da União. Pois é, vai recorrer porque o Congresso não pode impor uma despesa de 20 bilhões ao governo sem demonstrar da onde que tem que tirar o dinheiro. Por isso que eu sou a favor do parlamentarismo, porque nessas crises você destitui o parlamento e convoca a nova eleição, né? O congressista não pode ser... o Congresso não pode ser a casa gastança. Quer dizer, onde que gasta o dinheiro público irresponsavelmente? É aqui no Congresso. Não tem o dinheiro e autoriza o gasto. Quer dizer, não dá. Mas tem algo mais grave que isso, Antero. Tem algo mais grave que isso. Eles arrumam uma despesa bilionária de 20 bilhões de reais para o governo, sem saber de onde vai tirar o dinheiro. De outro lado, eles vão pegar 20 bilhões lá do orçamento. Antes era 30, mas eles estão negociaram para pegar 20 bilhões. Por que é que eles não dão esse dinheiro para o governo para poder pagar lá quem recebe menos que o salário mínimo, naquele benefício BPC, não é? Isso. Benefício continuado, não é isso? A questão do BPC, o benefício da prestação continuada, ela é assim, socialmente justa. Justíssima. Justíssima. O Brasil teria que ter condições de fazer isso. Essa é uma coisa, vira a página. A outra coisa é, o Congresso pode autorizar a despesa, ainda que seja por uma causa justa, que é o BPC, sem ter a indicação de onde que tira o dinheiro. Esse é um ponto. Ué, tira lá das emendas, tira esse das emendas, passa para isso aí. Pois é, mas isso eles não aceitam. Isso eles não aceitam. Ontem, o ministro da Saúde, que é deputado do Democratas, o ministro da Saúde, fez um papel humilhante ontem para quem entende de presidencialismo e parlamentarismo. Ele foi ao Congresso Nacional, ele está implorando a esse relator do Rodrigo Maia para ver se libera para o governo 5 bilhões para combater o coronavírus. Quer dizer, o governo está sem ter a possibilidade de combater o coronavírus. E Paulo Guedes foi criticado pelo Rodrigo Maia, falando aí do tempo da agenda, que é de 45 dias, que o governo não pode trabalhar com um tempo tão extenso, mas sim tem que ser um prazo muito mais curto. Ele disse até o seguinte, o presidente da Câmara, né, afirma que não pode nem imaginar que o ministro possa ter pensado de forma tão medíocre. O presidente da Câmara está certo. O governo não pode. Até hoje, a reforma que aconteceu, a reforma da Previdência, foi porque a Câmara e o Senado pegaram para fazer. Então, o que é mérito do Congresso, vamos dar mérito ao Congresso. Até hoje não chegou. Como é que você faz reforma tributária sem a opinião do Poder Executivo? E não chegou também a reforma administrativa. Então, o Rodrigo Maia está certo. Esse país aqui está andando ainda um pouquinho, porque o Congresso também coloca isso em pauta. Isso é mérito do Congresso. Agora, ele está errado nessas chantagens de emenda, de não sei o quê, porque isso fica cheirando trapaça, roubalheira de dinheiro público. Temos um assunto gravíssimo aí do coronavírus. O Ministério da Saúde depender de um relator indicado pelo Rodrigo Maia para que o Poder Executivo possa receber dinheiro do orçamento, tá de brincadeira. Né? Não, e colocaram, Antero, a minha impressão é o seguinte, que eles, nessa questão aí do BPC, desses 20 bilhões, eles estão colocando um bode na sala. Olha, vocês resolvam lá os 20 ou 30 bilhões das emendas, e aí a gente dá um jeito de resolver essa outra questão. É isso. Não, isso não tem mais jeito. Eles derrubaram o veto do presidente da República. Só quem pode resolver isso agora é o Tribunal de Contas da União. Mas o presidente pode mandar uma medida provisória para eles aprovarem a medida provisória. Pode Tribunal de Contas da União e o Poder Judiciário. Isso aí é chantagem, assim, olha, fica quietinho aí,
porque nós podemos prejudicar mais ainda vocês. E não é só lá em E Brasília. ontem o presidente já atendeu parcialmente eles. Porque o presidente, é interessante essas coisas também, como é que é essa leitura? O que o presidente Bolsonaro vinha reiteradamente dizendo? Que ele não tinha nada a ver com a manifestação, que ele apenas compartilhou a manifestação, né? Essa era a fala do presidente. Qual que foi a fala ontem? Ele suspendeu a manifestação. Olha, peraí, como é que eu suspendo uma manifestação que eu não convoquei? Né? Ele ontem suspendeu a manifestação do dia 15. Aí por causa do coronavírus, né? Isso não pode realmente conclamar a população. De novo pegaram carona. Tudo bem, correto aí, mas de novo pegaram carona, né? Afinou, né? Afinou, né? Recuou. Mas nessa foi bom recuar, né? Porque São Paulo, não sei se vocês viram um áudio ontem do filho do Dr. Jatene, que é um renomado cardiologista do INCOR. É um áudio gravíssimo, ele contando, melhor dizendo, uma conversa com o infectologista Davi Uip, ele falando o seguinte, que o Brasil não vai ter condições de tratar dos problemas do coronavírus. O Brasil pode precisar de mais de 10 mil UTIs em São Paulo. E não tem mais de 10 mil UTIs em São Paulo. Lá na Itália, as UTIs todas estão cheias. Eles paralisaram as cirurgias da Itália e estão internando pacientes nos centros cirúrgicos. Porque as pessoas têm que ficar entubadas para poder tentar a recuperação. A letalidade, a morte é pequena, principalmente entre os jovens. Ela atinge mais de 15% quando chega em pessoas com mais de 80 anos de idade. Então, mas assim, um coronavírus, qualquer estrutura da saúde em Mato Grosso para tratar o coronavírus. Quantas UTIs nós temos se isso chegar aqui? E a saúde investiga mais 5 casos suspeitos aqui no estado. Não, pois é, mas o mais grave aí é o nosso presidente da Federação das Indústrias, que está isolado. Porque o que é pandemia? Pandemia é quando deixa de ser a transmissão. Inclusive é o seguinte, olha, evite cumprimentar as pessoas. Chegar perto das pessoas, cumprimenta, oi, tudo bem? Evita dar mão. Tem outro lava a mão agora, toda hora. Assim, não é, né? O Lúcio só me cumprimenta assim, de cotovelo. Ah, é? Trivela? Chute de Didi, né? Folha seca. Pois mas é muito sério essa questão do coronavírus e mostra realmente a fragilidade da saúde no mundo. Embora a crise seja por 4 meses. A China, por exemplo, daqui a 2 meses sai da crise. Sai da crise, né? E aí sai da crise e vai ganhar muito dinheiro com a crise. Então, e aí deputados, senadores, ministros, né, do Supremo Tribunal Federal vão ter que se render, né? Homenagear, né, o coronavírus, né? Porque vão ficar livres de uma manifestação da sociedade, né, que ia pressionar deputados, Câmara, senadores, a Câmara, o Senado e o Supremo Tribunal Federal. E aí é o seguinte, e muita gente, não é só na economia, não. Tem muita gente pegando carona, por exemplo, o deputado Emanuelzinho aqui pegando carona aí no coronavírus. Olha, o governo de Mato Grosso está muito inerte, a Secretaria de Saúde tem que fazer alguma coisa. A impressão que a gente tem é o seguinte... Fazer o quê? Tem que arrumar um doente aqui. Não, o problema é grave, mas espera aí. Nós não temos nenhum caso de coronavírus. Quer dizer, aí o deputado Emanuelzinho quer o quê? Quer jogar para a plateia? Quer dizer, desde o início, o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, ele tem se manifestado sobre essa questão. Ele, inclusive, contrariou o próprio governador do estado. Quando o Mauro Mendes fez aquele pedido lá para adiar a eleição para o Senado, ele chegou publicamente e falou, olha, não é por aí não, não é por aí. O coronavírus não é motivo para adiar essa eleição. Quer dizer, e a Secretaria de Saúde tem tomado as medidas aí nesses casos suspeitos que têm surgido
aqui em Mato Grosso. Mas o pessoal gosta de pegar carona. Daí é o seguinte, Só podia dar uma olhadinha na só- rede, podia dar uma olhadinha na rede básica de saúde aqui, Só não é? comentário, Lúcio. Onde falta remédio, falta gás, falta esparadrapo. Né? A primeira providência de atendimento tem que ser do município. Claro, a saúde ela é municipalizada. É o Sistema Único de Saúde e ela é municipalizada. E, por exemplo, em Cuiabá, a primeira saúde tem que ser o atendimento no município. Né? Agora, ontem encontraram problemas de larvas, né, no nariz de um paciente internado aqui no Hospital Municipal de Cuiabá. E eu queria também que eu gostaria de ver o deputado Manuelzinho cobrando a Prefeitura de Cuiabá para repassar o que estão devendo lá para o Hospital do Câncer, né? Colocando em risco a vida de muitas pessoas. Eu queria ver também isso. Pois é. Ainda falando de saúde, só mais uma medida aí da Secretaria de Saúde aqui de Mato Grosso, que suspendeu as cirurgias eletivas em Cuiabá por causa do coronavírus. Tem 2 casos em investigação na capital. E também o TJ que tomou uma medida, né? Quem teve contato aí em alguns estados ou quem viajou para fora, também a recomendação do Tribunal de Justiça é que trabalhe em casa. E o Antero se referia aí ao idoso, o GD tem essa matéria, viu? Se você quiser ler na íntegra, que é a filha aí de um idoso que está internado no pronto-socorro de Cuiabá, encontrou larvas no nariz do pai internado. As imagens estão aqui, ó, no GD, no portal Gazeta Digital, e quando tirou a sonda, a filha relata que as larvas saíam em maior quantidade, infelizmente, né? A imagem que deixa aí a gente chocado. Isso é um absurdo, isso é no novo pronto-socorro, né? No novo Hospital Municipal de Cuiabá, né? Isso. É um... Olha, quero saber os destaques. Só para complementar, aí você falou do Tribunal de Justiça, né? Uma outra informação aqui é que o Ministério Público de Mato Grosso também está determinando que servidores que estiveram em locais da pandemia do coronavírus façam aí a mesma coisa que foi recomendada lá pelo presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, ou seja, que também trabalhem em casa. Isso mesmo, Lúcio. 2 determinações, então. E agora eu quero saber os destaques de vocês para hoje. Lúcio Jorge, qual que vai ser o seu? Bom, o meu destaque é o seguinte, eu vou destacar aqui uma frase do deputado Leonardo Albuquerque, o doutor Leonardo, do Solidariedade. Ele falando aí sobre essa eleição do Senado, ele disse o seguinte: o novo não convence mais só por ser novo. E aí é o seguinte, é bom a gente jogar um pouco de luz, né, em relação aí aos candidatos que vão disputar essa eleição no dia 26 de abril, né? Quem é novo aí, né? E mais, o que é que esses candidatos pretendem representar ou defender nessa eleição suplementar ao Senado para substituir lá a vaga da senadora Selma Arruda, caçada lá por abuso do poder econômico e prática de Caixa 2. Adiantar só um aspecto aqui do meu destaque. Nessa eleição do Senado aqui, em Mato Grosso, eu não digo que daria para formar um batalhão, mas dá para formar um pelotão, né? Porque, olha, faz tempo, hein, que eu não vi uma eleição com tantos militares, né? Mas aí depois eu vou me dedicar a falar sobre o que representa, né? Ou o que pretende representar ou defender os candidatos aí, ou pelo menos a maioria desses candidatos que vão participar desse pleito, dessa eleição de 26 de abril. Certo. E o seu, Antero? O meu destaque é o seguinte, que o Jornal Gazeta dá que temos 12 candidatos ao Senado. E nós vamos dar aqui a lista dos 12, a lista dos candidatos. Vamos ver se nós chegamos a 12 candidatos ou se teremos 11 candidatos. Existe uma possibilidade, porque não foi muito divulgado uma possibilidade, deve ser essa informação na qual se baseia o Jornal Gazeta, porque ninguém divulgou ainda qual que é o nome do candidato do Novo. E o Novo vai ter também um economista,
que é lá de Sinop e que é candidato a senador. Então a gente vai discutir aí a questão também dos 12 e também voltado aí para o tempo de televisão. O tempo vai ser pequenininho. Para alguns vai ter que esperar 6 dias, quer dizer, 6 programas para poder aparecer. Como nós teremos 6 programas ocorrem em 2 semanas, né? Então teria uma aparição 2 vezes de 30 segundos na televisão. É muito pouco tempo, a gente vai explicar daqui a pouco. Um minutinho, né? Olha, eu quero rapidinho para o WhatsApp. Vamos aqui ao WhatsApp do A Notícia de Frente, aí na sua tela, no cantinho. O nosso telespectador pergunta, né, sobre aquela medida que eu li do Ministério, na verdade, do Governo Federal, de antecipar a primeira metade do salário do 13º dos aposentados e pensionistas. Aí ele pergunta, bom dia, meus amigos Antero, Lúcio e Nayara, me expliquem o que significa aí essa atitude do governo, o Vanábio Silva. É justamente também porque o vírus ele se espalha, propaga muito mais entre os mais idosos também, não é isso, Antero? Uma medida aí para poder impulsionar também a economia aqui do país, que sofre com essa pandemia mundial. Não, é mais até porque ele está liberando o 13º de aposentados. Antecipando a primeira parcela. Está antecipando isso. Para quê? Para dar condições aos aposentados de se prevenirem, comprar remédio, se cuidar. Uma série de coisas, porque é a faixa etária mais atingida aí pelo coronavírus. Vamos a mais uma mensagem. Bom dia. A ideia do Congresso é tumultuar o governo Bolsonaro. Isso está irritando o povo. Tenha um bom final de semana. Será que vai poder fazer comício com essa pandemia e essas convenções não geram riscos? Talvez o governo tenha razão em cancelar a eleição. É o Juvencio que participa aqui com a gente. Bom dia, trio. Bom dia, trio Parada Dura. Então, não esqueçam a dengue, outra doença que também mata. Inclusive, foi registrada, está em investigação, na verdade, uma morte de uma jovem de 24 anos no norte, aqui em Lucas do Rio Verde, por conta da dengue. Mais uma participação. Pede para o Emanuel pagar as empresas de raio-x das UPAs. Mais uma reclamação da saúde aqui no nosso município. Esses são os famosos fornecedores que os vereadores da oposição estão denunciando que estão com contas a receber na Prefeitura de Cuiabá, que a Prefeitura não paga, e aqui aparecendo mais uma conta, né? As empresas de raio-x nas UPAs estão sem receber. E tem muita conta aí represada. Quem fez essa denúncia há algum tempo atrás, não faz muito tempo, né? Aí a denúncia foi contestada, né? Não foi uma denúncia, né? Uma declaração do governador Mauro Mendes, e que foi contestada pelo prefeito Emanuel Pinheiro. O governador falou, olha, a situação fiscal da prefeitura está complicada. Tem muita gente aí que não está recebendo, fornecedores com os pagamentos atrasados, aí a prefeitura, o prefeito Emanuel Pinheiro rebateram, cutucaram lá o governador, falando sobre a RGA, aquele chumbo trocado, não é? Mas cada vez mais vai se confirmando aí essas reclamações, essas denúncias de que está atrasando por quê? Qual o problema? Né? E aí o seguinte, aí fala da UPA, não é? De empresas de raio-x das UPAs. Aí tem o problema lá do Hospital do Câncer que nós falamos aqui agora há pouco. Por que é que estão ocorrendo esses atrasos? Por exemplo, no caso do Hospital do Câncer, o dinheiro vem carimbado lá de Brasília, porque Cuiabá tem gestão plena do Sistema Único de Saúde. O que a prefeitura tem que fazer é o seguinte, é apenas o repasse. E aí? Não fez por quê? Não fez o repasse por quê? Fica a pergunta para a prefeitura. E, Lúcio e Antero, só para encerrar essas participações agora nesse bloco, o Heraldo lembra que a gente, bom dia, hoje é aniversário da cidade de Barão de Melgaço, 66 anos, e ele manda a foto aqui de Barão de Melgaço, aqui pra gente. Obrigada, Heraldo, parabéns aí o pessoal de Barão de Melgaço. Barão de Melgaço tem as 2 maiores bacias de água doce do mundo, né? As bacias de Ciamarana e Chacororé.
Barão de Melgaço é linda demais. Parabéns aí a Barão de Melgaço. E agora vamos falar de Câmara Municipal de Cuiabá, que o vereador Diego Guimarães entrou com pedido de cassação contra o vereador Toninho de Souza por ameaças contra o vereador cassado Abílio Júnior e também ofensas a pacientes com câncer. Quem conta pra gente os detalhes é o Antônio Carlos Silva. Na galeria da Câmara, o agora ex-vereador Abílio Júnior, do PSC, pediu a cassação do mandato político do vereador Toninho de Souza, do PSD. O Toninho de Souza viu uma foto dele apontando o dedo para uma outra pessoa, xingando o pessoal na internet. Então, assim, eu acho que essa conduta não condiz com a ética e a moral. Mas será que a Casa Municipal da Câmara Municipal de Cuiabá vai ter 2 pesos e 2 medidas para o Toninho de Souza? Em plenário, o vereador Diego Guimarães, do Partido Progressistas, representou pedindo a cassação do mandato político do vereador Toninho de Souza. A primeira alegação de Diego é que Toninho ameaçou de morte Abílio. O Toninho de Souza ameaçou em plenário o vereador Abílio Júnior, no momento que ele subiu na tribuna dias atrás e falou o seguinte, abro aspas, o medo ajuda a preservar vidas, fecho aspas. Então, ele expressamente fez uma ameaça contra a vida do vereador Abílio, que, sentindo-se ameaçado, registrou um boletim de ocorrência, nos encaminhou e, obviamente, como parlamentar, não posso ficar silente quanto a esse fato. Para o vereador Diego Guimarães, o vereador Toninho de Souza também deve ter o mandato político cassado porque ofendeu pacientes com câncer. Quando ele sobe na tribuna e atribui que as pessoas, ele diz que as pessoas que têm câncer seria resultado da maldade. Ele fala que conhecia uma pessoa que era tão má, tão mal, fez tanta maldade que teve um câncer de fígado. Para o vereador Diego, o vereador Toninho de Souza também teria ofendido o ex-vereador Abílio Júnior ao chamá-lo no passado de perebento. Também em plenário, certa vez, o vereador Abílio, para quem não sabe, ele tem psoríase e ele disse que o vereador Abílio é perebento. Ele usou essa expressão. Então, revela mais uma vez um preconceito odioso, repugnante, que nos enoja o que o vereador Toninho falou na tribuna dessa casa, e essa casa não pode ficar silente. O vereador Toninho de Souza rebate as acusações. Não é a primeira ação, já houve uma representação no ano passado. Eu fui analisado pela Comissão de Ética, fui absolvido, e essa é mais uma oportunidade, quem não deve não teme, de eu ser investigado e reforçar aquilo que muita gente sabe, que eu não tenho envolvimento com nada, nunca fiz nada de errado dentro desse parlamento. O vereador Diego Guimarães vai encaminhar o pedido de cassação do mandato político do vereador Toninho de Souza para o vereador Vinícius Ugnei, que é o vice-presidente da Comissão de Ética da Câmara, porque esta comissão é presidida por Toninho de Souza e, como ele é o denunciado, nem pode participar da comissão para analisar a denúncia. Aguardamos que a Comissão de Ética faça o papel de maneira isenta, já que dizem eles que foram isentos na cassação do Abílio. Acho que agora, mais do que nunca, a isenção tem que ser bem-vinda e esse procedimento tem que ser instaurado. Provavelmente eu deva assumir a presidência, ele como denunciado. No caso, nós convocaremos o suplente para continuar o trabalho da comissão. Você já sabe quem que é o suplente, quem que é o possível suplente? Hoje nós temos o Macrian, que é suplente da Comissão de Ética, é o primeiro suplente, e o Ricardo Saad, também, que faz parte da Comissão de Ética. O vereador Toninho de Souza também se manifesta no momento em que ele tem sido bastante criticado politicamente. Existem posições contrárias e uma força muito grande nos fake news, eu não vou dizer dos meios sociais, mas a produção de fake news. Então isso é um processo. Agora, para mim tudo isso é paz na virada. Com apoio técnico de Moisés da Costa e imagens de Paulo Henrique, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Obrigada, Antônio. Bom, rapidamente, cumprindo ordens, nós queremos estabelecer o seguinte, que a Câmara tem que se posicionar de forma idônea. Realmente, a palavra do vereador Toninho, se dirigindo ao vereador Abílio em plenário, é assim, olha, o medo ajuda a preservar vidas. O Diego está dizendo o seguinte, vereador Diego, se isso não é ameaça de morte, o que é ameaça de morte? A outra questão é assim, o
vereador é perebento, etc. e tal, é também discriminação. Agora, sinceramente, só para manter a coerência, do mesmo jeito que eu fui contra a cassação do Abílio, né, e sou contra a cassação do Abílio, acho que há um erro grave na cassação de Abílio, eu também não acho que teve falta de decoro, coisa nenhuma, do vereador Toninho de Souza falar essas coisas. Quer dizer, não deve se falar. É eticamente reprovável o que o Toninho fez. Tem uma imagem circulando nas redes, mas aí é publicada pelo vereador Abílio, onde ele aparece naquele famoso gesto do dedo, né? Não é assim. É de outro jeito que você sabe. É com outro dedo, né? É com outro dedo, né? É com o dedo maior de todos, né? E com esse, e assim, fazendo um gesto que teoricamente é um gesto obsceno e dentro da Câmara Municipal. Mas ainda assim, eu acho assim, o mandato é uma coisa muito grave, muito séria. Você não pode caçar mandato por brincadeira, né? Caçar o mandato do Abílio porque o prefeito mandou. Você não pode caçar o mandato porque o prefeito manda, né? Agora o vereador Toninho terá que se explicar. Agora, que expõe a mesma comissão, expõe. Porque se caçou Abílio pelos motivos inexistentes, pelos mesmos motivos inexistentes, a comissão, pelo menos, tem que apontar pela cassação do Toninho, para ser coerente. Da mesma forma que a CCJ tem que apontar pela absolvição do Toninho. E o plenário vai votar diferente, né? Vai votar pela absolvição. Toninho sabe que não será absolvido, porque na Câmara não é a lei que manda. Na Câmara quem manda é o prefeito. Ou que não será cassado. Que não será cassado. Porque na Câmara não é a lei que manda, não é a Constituição que manda, não é nada disso. Na Câmara quem manda é o prefeito. Mas é interessante esperar para saber como é que vai se portar aí a Comissão de Ética em relação ao pedido aí do vereador Diego Guimarães, que, diga-se de passagem, é um pedido muito bem embasado. Por exemplo, lá no caso do vereador Abílio Júnior, o que foi colocado, pelo que consta nos documentos legais, no máximo, ele teria uma suspensão por 30 dias da atividade dele de vereador. Mas no caso aí do vereador Toninho de Souza, quero relembrar dois fatos, né? Tem esse daí onde a interpretação seria de que houve uma ameaça de morte, a interpretação colocada já pelo vereador Abílio Júnior, o vereador cassado Abílio Júnior, pelo vereador Diego Guimarães, que está pedindo a cassação do mandato Toninho de Souza, mas só recuperar dois fatos aqui. Primeiro, o do perebento, né? Referindo-se aí de uma forma assim, censurável, né? Aos portadores da psoríase. Aí o outro fato, igual ou tão ou mais grave do que esse, que é a questão da relação que foi estabelecida pelo vereador Toninho de Souza entre a maldade e o câncer. Colocando o seguinte, olha, eu conheço gente aí que, por ter tanta maldade, teve câncer. Agora é o seguinte, aí falaram para o vereador Abílio Júnior lá o seguinte, por ele ter fiscalizado, ele tinha que pedir desculpas. Talvez, se ele pedisse desculpas, ele não seria cassado. O que eu pergunto é o seguinte, o vereador Toninho de Souza poderia pedir desculpas aos portadores de psoríase? Ou as pessoas que são portadoras de câncer? Ele pediria desculpas? Ou não? Ou não pediria? Bom. Ou não é necessário pedir? Bom, todo mundo sabe a resposta para esse questionamento que eu coloquei. Não é isso? Sim. Pois é, eu estou dizendo aqui, tem internauta reagindo aí, mas eu estou dizendo aqui o seguinte, que a Câmara não vai cassar porque a Câmara é incoerente. Inclusive, o internauta está falando justamente isso, Antero, aqui, ó, o Marcos de Várzea Grande. Bom dia, trio. Óbvio que o Toninho não vai ser cassado. Ninguém acredita que os 14 vereadores vão cassar. Ele jamais, ali é porteira fechada. A Marina também fala, não vão caçar Toninho porque a Comissão de Ética não tem ética, nem a Casa dos Horrores, ali na Casa dos Horrores, né? E tem aí o pessoal dando bom dia pra gente, participando. Tem aqui uma foto, ó,
telespectadores tirando, falando, olha, para sair para o trabalho tem que sair com a notícia de frente. Grandes bancadas profissionais. Destaque para o Lúcio, para o Senado Pelotão, que vai ser divisor de águas, divisor de águas, aí coloca entre aspas, entre parênteses, votos, beneficiando as raposas. E a Câmara Municipal, Abílio e Toninho, parecem duas lavadeiras e o povo sofrendo. Enquanto isso, ele fala o povo sofrendo na saúde do município. Olha, vamos para o intervalo, porque na volta a gente vai falar sobre as convenções, os candidatos aí para o Senado. Então não saia daí. Agora, 6 horas e 37 minutos, voltamos com a notícia de frente. Vamos falar dos candidatos já definidos nas convenções. O PROS e o PSL lançaram na convenção dos partidos os pré-candidatos ao Senado. Quem traz mais informações é a Luciana Gavilha. O PROS, o Partido Republicano da Ordem Social, lançou como pré-candidata ao Senado Federal a superintendente do PROCON de Mato Grosso, Gisela Simona Viana. Esta é a segunda vez que Gisela participa de uma disputa eleitoral. A primeira foi em 2018, concorrendo à vaga de deputada federal. Na ocasião, teve mais de 50 mil votos. Neste novo pleito, ela se intitula de senadora dos consumidores e dos servidores públicos como plataforma eleitoral. Na verdade, eu represento toda a população de Mato Grosso. E toda a população de Mato Grosso hoje, ela é beneficiada com serviços públicos. Então, o que eu estou defendendo aqui é a população de Mato Grosso. Eu acredito que defender os serviços públicos é uma grande missão de qualquer representante do povo. O PROS lança a pré-candidatura, porém ainda sem suplente. O partido chega até o momento como chapa pura, mas a situação pode mudar. O partido está aberto ainda a alianças partidárias. Na verdade, nós temos interesse de estar compondo com outros partidos, mas partidos que têm a agregar. Nós não queremos fazer composição levado pela questão financeira, mas pessoas que realmente têm a credibilidade da população. A nossa ata vai ficar em aberto aí pelas próximas 24 horas para a gente poder estar lançando os 2 suplentes que vão estar acompanhando a Gisela. Na verdade, nós temos uma estratégia de suplentes aí. Acabamos de saber que um dos nossos suplentes, inclusive, acabou novamente aí de ser retirado do processo. Então, cada vez que nós adiantamos fora da ata, na verdade, vão lá e tiram os nossos apoios. Então, dentro desse contexto é que a gente vai aguardar o fechamento da ata para anunciar os nossos suplentes. Já o PSL fez aliança com o Partido Democracia Cristã e lançou como pré-candidato o deputado estadual Eliseu Nascimento, eleito ao parlamento com mais de 20 mil votos. O deputado, que é militar aposentado, defende uma candidatura por causas municipais. Nesta linha, nós acreditamos que podemos contribuir muito mais ainda, além da segurança pública, a periferia, os bairros mais humildes, onde requer aí a infraestrutura, o tão sonhada pavimentação asfáltica, e isso acreditamos que num trabalho árduo, né, junto ao governo federal. O presidente regional do PSL visualiza uma plataforma em consonância com Democracia Cristã. Como anunciado já há um tempo, a Democracia Cristã e o PSL fizeram uma parceria para essas eleições suplementares, possivelmente vai caminhar junto também nas eleições municipais e deve ter aí uma junção com um único objetivo. Então, hoje, os dois partidos caminham juntos. O PSL tem ainda 2 nomes na disputa pela vaga de suplente, Sargento Lucélia e Coronel Vilmar. Nós, do PSL, devemos indicar uma mulher também, uma sargenta. Temos um coronel que irá passar na convenção. Esse é o ordenamento que a gente está dando. Possivelmente uma chapa de militar, que é o que a população mato-grossense deseja. Olha, só atualizando que agora já foi decidido o primeiro e segundo suplente da chapa da candidata aí do PROS, Gisela Simona. O primeiro vai ser o policial rodoviário federal, Arthur Nogueira, que disputou no governo do estado as eleições de 2018 para governo. E a segunda suplência ficou com o delegado titular da Delegacia de Delitos de Trânsito, o Christian Cabral. E olha, o Partido Liberal deixou para a última hora a definição sobre a chapa para o Senado. O PL decidiu caminhar para uma composição partidária, já que a proposta de uma chapa pura
naufragou. Muita indecisão perante o assédio do PSDB e do Democratas. O PL já tem o senador Wellington Fagundes e agora na reta final buscava acertar uma decisão de quem receberia o apoio do partido. Depois de uma longa espera dos partidários liberais, o senador Wellington Fagundes chegou ao local da convenção, mas sem Neurilan Fraga, o presidente da MM, candidato do partido a uma vaga de suplência. Nós estamos conversando. Então, como eu disse, até meia-noite a gente está lá. Agora há pouco o Neurilan ainda está reunido com parte da executiva. Todo o projeto nosso com o Neurilan, principalmente calcado no municipalismo, conversando com os prefeitos. E estamos fazendo isso ainda, né? Estamos conversando e como eu já tinha anunciado. Claro, a convenção nós temos o prazo até meia-noite e não é diferente essa. Quando eu fui candidato a senador na eleição passada também, nós ficamos, vocês da imprensa estavam lá na expectativa e à meia-noite é que a gente anunciou realmente aquilo que a gente tinha decidido, inclusive naquela época, 4 anos atrás, que nós tínhamos o primeiro suplente, que a gente ainda ia discutir, inclusive a questão da regionalidade, porque como um candidato da região sul, nós entendíamos que era e ter também um suplente representando o Nortão. 19 membros da executiva estadual devem definir pelo voto com quem o PL vai caminhar nessas eleições suplementares ao Senado Federal. O partido tinha uma candidatura própria, mas até o início da manhã dessa quinta-feira estava tudo certo que teria a primeira suplência na chapa do PSDB de Nilson Leitão. No final da tarde já teria uma cena ou uma negociação com a chapa de Júlio Campos, do Democratas. Enfim, o partido deixou para a última hora tomar essa decisão, mas há uma forte tendência de que o Democratas pode atrair o PL nessa composição. Nós já temos 2 senadores em Brasília, né, hoje, com a expectativa da eleição de um terceiro. Então é importante, quanto mais aproximação tiver o Wellington, Jaime, com esse terceiro eleito, é extremamente importante também para o partido. Por isso que a gente está exaustivamente conversando. Inclusive, agora há pouco, estávamos fazendo o apelo ainda para o apoio à candidatura do Neurilan. Então, quem sabe, até meia-noite a gente consiga convencer ainda dessa possibilidade. E o PL já definiu, viu, esse apoio. Quem vai contar para a gente daqui a pouquinho, durante o destaque, é o Antero Paes de Barros. E já o Partido dos Trabalhadores, depois de fracassar como um bloco aí de oposição, definiu chapa própria. Foram várias idas e vindas para compor um grupo e ter uma candidatura ao Senado unindo partidos de oposição. Mas as vaidades e a falta de entendimento deixou o PT isolado e sobrou um consenso para o nome do deputado estadual Valdir Barranco. Mas já nos últimos momentos da convenção sobrou uma expectativa ao PT de uma aliança ainda com o PCdoB e com o Rede Sustentabilidade, tendo as 2 suplências, porque já havia a definição que o PT seria o cabeça da chapa com o candidato, no caso o deputado estadual Valdir Barranco. E, por enquanto, o PT seria de um projeto para ter um bloco de oposição, apenas 1 ou 2 partidos que acabaram chegando para essa chapa de concorrência à eleição suplementar ao Senado. O PCdoB decidiu caminhar com o PDT de Otaviano Pivetta. Sobrou uma possibilidade de atração da rede ou caminhar com chapa pura. Independente do quadro, o PT, que chegou a ter o nome do moderado Lúdio Cabral para atrair as alianças, recebeu um não do deputado que decidiu cuidar do seu mandato na Assembleia Legislativa. Eu sempre fico muito grato, honrado pela lembrança do meu nome. Isso se deve ao fato de eu ter disputado 2 eleições majoritárias defendendo o Partido dos Trabalhadores, Prefeitura de Cuiabá, Governo do Estado. Eu hoje estou focado no mandato de deputado estadual, é o primeiro mandato como deputado estadual que eu exerço e vou me dedicar com toda a minha energia à campanha do Barranco para que nós tenhamos em Mato Grosso um senador que represente a população trabalhadora, represente aqueles que precisam ter os seus direitos assegurados por serviços públicos de qualidade. O PT promete questionar propostas de candidaturas que defendem grupos como os dos que apoiam o presidente Bolsonaro e ficaram rachados em Mato Grosso, e aqueles
que se dizem do agronegócio. Nós tivemos uma campanha muito atípica em 2018. Foi uma avalanche que até os cientistas tiveram dificuldade em explicar, e é que o Bolsonaro acabou nessa onda aí fazendo aqui 66% e o Haddad fez 34%. Hoje eu não acredito mais que o cenário seja esse, e do outro lado nós temos mais de meia dúzia de candidatos disputando esses votos que já não são mais 66%. E nós temos certeza que com a campanha bem trabalhada nós vamos alcançar esses votos que foram do PT ao longo da história, que foram do Haddad naquele momento difícil, de muita fake news, de muito ódio, né? Então, nós acreditamos sim que é possível nós vencermos essa eleição e que o cenário não é mais aquele de 2018, que Bolsonaro perdeu apoiadores e que aqui eles estão divididos. Eu acho que merece só um registro aqui, a elegância, né? A elegância do deputado Lúdio Cabral com os outros colegas dele do PT. Ele foi lá na convenção do Partido dos Trabalhadores, disse o seguinte, falou, olha, podem contar comigo, eu vou trabalhar pela eleição do Valdir Barranco. E é o seguinte, eu digo elegância do deputado Lúdio Cabral, porque todos sabem o seguinte, ele seria o melhor candidato, indiscutivelmente, do Partido dos Trabalhadores nessa eleição e com chances muito fortes até de conseguir ser vencedor, é isso? Entraria assim, não digo que vai ser vencedor, mas disputaria assim, numa igualdade de condições com os candidatos, aí vamos dizer assim, aqueles que são vistos como os mais fortes nesse pleito. Ele disputaria de igual para igual. Aí é o seguinte, eu digo que ele foi elegante, porque como ele poderia ser esse candidato, e ele só não colocou o nome dele lá, porque esses agora que ele vai apoiar não aprovariam o nome dele. Por quê? Porque o grupo do Lúdio Cabral é minoria no PT. E o de Valdir Barranco, Carlos Abicali e Companhia Limitada, é maioria. Antero, seu destaque, candidatos ao Senado. E esse apoio também que você vai contar do PL. Não, o apoio do PL vai ser para a chapa do Júlio Campos. Isso aí já está decidido que o PL deve indicar o segundo suplente da chapa do Júlio Campos, é um ex-vereador de Rondonópolis, assessor do senador Wellington Fagundes. Então, o PL vai com Júlio Campos e os partidos estão assim. Gisela Simona, do PROS. Gisela Simona acaba fazendo uma boa composição, porque ela traz o Rede Sustentabilidade. Como deu para ver na matéria, a Rede, o PT estava querendo a Rede foi para a Gisela Simona. O Carlos Fávaro, do PSD, que tem também um bom apoio do PP. Né, o Partido Progressista, que lança a primeira suplente. O Nilson Leitão, do PSDB, até agora isolado o PSDB. Veja o telespectador o seguinte detalhe, o PT e o PSDB, que até 2 eleições nacionais atrás eram os protagonistas da eleição presidencial, estão sendo isolados na política brasileira. O PSDB está isolado de um lado e o PT está isolado do outro. Eliseu Nascimento, do Democracia Cristã, ele tem um apoio importante do PSL. Por que o apoio do PSL é importante? Porque é o partido que tem maior tempo de TV. Então, Eliseu Nascimento, com o tempo do DC e mais do PSL, deve ter um tempinho realmente que possibilite a ele, pelo menos, fazer campanha todo dia. Valdir Barranco, do PT, está com um discurso que é uma miragem, né? Bolsonaro teve 66%, Bolsonaro não repetirá a transferência de 66% e o PT teve 38%, como quem diz, que ele vai continuar tendo os 38% ou mais. Não é bem assim. Bolsonaro continua bem avaliado em Mato Grosso e o Lula e o PT mal avaliados. Aliás, é bom lembrar que o Lula nunca ganhou a eleição aqui. Otaviano Pivetta, do PDT, é quem fez a melhor composição.
melhor e maior composição. Significa dizer que é quem vai ter mais tempo no horário eleitoral, apesar do PSL estar com o cabo Eliseu Nascimento. Sargento. O sargento Eliseu. Júlio Campos, do Democratas, vai ter uma... Desculpa, mas essa é a verdade. Vai ter uma fraude na chapa. Porque a chapa do Júlio Campos no Senado é uma fraude. Ah, mas Dilmar Dal Bosco tem toda a legitimidade e pode ser primeiro suplente. Pode. Só que para ele ser diplomado como primeiro suplente, ele tem que renunciar ao cargo de deputado estadual. Irá renunciar. E aí, o que acontece para o nosso... Mas já tinha gente colocando, olha, não precisa de renunciar, tem que renunciar então, Antero. Ué, vamos pegar aqui o Porque exemplo. não dá para ter 2 diplomas. Vamos pegar aqui o exemplo do Mauro Mendes e do Malheiros. João Malheiros. João Malheiros. Mauro Mendes se elege prefeito de Cuiabá, João Malheiros, deputado estadual, acaba saindo da vice e acaba renunciando. Outro exemplo tivemos com o Roberto Nunes de vice, né, que acabou tendo que renunciar para ficar na Assembleia Legislativa. Então, a chapa do Júlio Campos começa com uma fraude, essa que é a verdade. Talvez pela falta de nomes, né, para colocar. José Medeiros, do Podemos, faz uma chapa puro sangue. A Tenente Coronel Rúbia, do Patriotas, o Reinaldo Moraes, do PSC. Reinaldo Moraes é o rei do porco. E o Procurador Mauro, do PSOL. E o tempo de TV desses últimos que você falou? São pequenininhos, né? São muito pequenos. Aqui é o seguinte, tem 12 candidatos. Se você dividir, porque assim, 20% do tempo, teremos programas segunda, quarta e sexta, de 5 minutos. Então, esse programa segunda, quarta e sexta, de 5 minutos, 20% do tempo é para ser dividido igualitariamente entre todos os candidatos, o que daria 5 segundos para cada candidato, ou seja, dá 6 segundos para cada candidato. Então, vai ter partido aqui que vão ter que somar, vai ter que fazer uma inserção num dia, no terceiro dia da campanha, no sexto, quer dizer, 2 inserções por semana. São 4 semanas de eleição, nós teremos 8 inserções de 30 segundos por televisão, que é todo o tempo de televisão que eles vão ter. Na realidade, vai ser uma inserção por semana, né? Porque eles vão aparecer a cada 3 dias, os programas são de segunda, quarta e sexta. Exatamente, é isso. Mas é que tem semana que vai dar 2, né? Porque assim, segunda, quarta e sexta. Com a sobra do tempo. Semana, com a sobra do tempo, tem semana que vai dar 2. E tem mais um candidato que é o senador do Novo. Eu não estou com o nome dele aqui, infelizmente esqueci. Não está na lista de toda a imprensa. Eu me lembrei aqui do 12º nome, porque ele é um economista, é professor da Unemat e é candidato do Novo. O Novo tem uma bancada. Então, se tiver, por exemplo, debate, ele vai ter que ser convidado para participar dos debates. Não sei nem se vai ser possível alguma emissora de rádio ou televisão fazer debate com esse formato de 12 nomes disputando o Senado da República. Bem, Lúcio, agora é para valer. É Feliciano Azuagua e o advogado especialista em recuperação judicial Euclides Ribeiro seria o suplente. Entre os nomes. Não, o Feliciano é é o candidato. É o professor de economia. Que é o professor de economia que você falou. Da Unemat, é de Sinop. E ele foi candidato a deputado federal. E foi candidato a deputado federal e é agora candidato pelo Novo a senador. Tem bom conteúdo, ele vai poder fazer um bom debate. E os partidos vão ter que descobrir bem a questão do trabalho na rede social. Nessa campanha, pela exiguidade de tempo, vai ser muito importante a questão da rede social. É isso. E como o Lúcio disse ontem, o candidato do presidente Jair Bolsonaro, a candidata, o presidente anunciou que o trabalho vai ser bem intenso nas mídias sociais, não é isso, Lúcio? Só tem esse tempo, né? Patriota não tem tempo. As redes sociais vão cumprir aí um papel importantíssimo, né? E nessa campanha aqui,
elas vão acabar o seguinte, trabalhando um pouco mais na área de construção, né? Porque as redes sociais, grande parte delas aí nas últimas campanhas, ela acaba sendo utilizada mais para desconstruir os adversários. Agora, com esse tempo tão exíguo aí que o Antero acabou de colocar para a gente aí, vão ter que apresentar os candidatos lá na rede social também. Não é que nas outras campanhas, nas campanhas anteriores, não se trabalhava, né, as qualidades positivas dos candidatos lá na rede social. Mas o seguinte, mas o que tem de desconstrução na rede social não é brincadeira. E o seguinte, e nessa campanha aqui para o Senado, não vai ser diferente, não. O tiroteio nas redes sociais não vai ser pequeno. Não vai ser pequeno. E já avisaram isso. E a desconstrução é até legítima, né? Desde que baseada em fatos reais. Eu não acho... Sem ser fake news. Sem ser fake news. Eu não acho que é baixar o nível você falar verdades sobre o adversário. Verdades que diminuem o adversário são informações que o eleitor precisa saber. Olha, vamos aqui rapidamente ao WhatsApp, participação dos nossos telespectadores, o WhatsApp aí no cantinho da sua tela. O eleitor cuiabano que tem que se posicionar em outubro, mudar toda a composição da Câmara, a opinião do Ivo Leônio Alves Vilela. Ele manda aí a foto da TV ligadinho A Notícia de Frente. Eu acho que vai ter uma mudança grande na Câmara. E tem mais gente falando de mudança, o Zé Carlos do Renascer. Bom dia, trio. Todo cidadão tem que buscar uma mudança e a hora é essa. Vamos mudar, colocar pessoas novas. Tem mais participação. Bom dia, essa eleição não vou votar. Se Antero tivesse saído, iria votar ele, ia votar nele. Meu nome é José Ferreira. Obrigado, José Ferreira. Mas, olha, pense bem, assista os programas, preste atenção no noticiário e escolha a melhor opção para Mato Grosso. Tem gente boa nesse pleito, sim. De olho nas redes sociais também. Como é o nome desse telespectador aí? Que ia votar no Antero? José Ferreira. José Ferreira. E eu conversei essa semana com uma outra pessoa que disse exatamente o que o Zé Ferreira falou. Acho que foi até um pouquinho mais longe. O ex-prefeito de Cuiabá, Roberto França, falou: Lúcio, se Antero fosse candidato, ele seria eleito nessa eleição para o Senado. E olha, mas não pode deixar de votar, né, Antero? Tem que exercer aí o direito. E só o voto muda. Não adianta achar assim, eu não gosto da política, não sei o que, etc. Tal. Nada se resolve sem a política. Então a gente tem que escolher um bom candidato, porque a função de senador é muito importante. Eu tive a oportunidade de exercer essa função e ela é muito importante e nós temos bons candidatos aí. A função de senador é importante, agora, mais importante ainda do que só a função de senador, né, é melhorar a qualidade dos nossos representantes. O melhor exemplo de todos, né? Melhor exemplo de todos está aqui em Cuiabá, né? A Câmara Municipal de Cuiabá, né? Nós temos ou não temos que mudar, ou melhor, que melhorar a qualidade dos nossos representantes. Nós temos que apurar a qualidade das pessoas que vão para lá. Né? E esse, aliás, é um debate importante pelo seguinte, porque muita gente fala assim, mas olha, essas pessoas se elegeram. Por exemplo, Toninho foi o mais votado. Mas ele não tinha se revelado tanto assim. As pessoas não tinham essas informações sobre ele. A indignação está... Nós aqui que convivemos com ele, não tínhamos essas informações sobre ele. Então é natural. Mas agora a população tem a informação. Mas tem um outro debate que vai ser feito na eleição. Dinheiro ganha eleição? Porque essa turma que está desgastada está também endinheirada. Eu me lembro do deputado Aribateia fazendo discursos na Assembleia Legislativa. Tem gente que entra aqui no mandato e sai daqui com o bolso cheio, etc. e tal. Né? Pelas benesses, propinas, essas coisas que infelizmente alguns cedem às tentações. Né? Então, assim, o poderio econômico... Essa turma vai gastar bastante, Lúcio. E no caso aqui vai gastar bastante e vai tentar comprar votos. Então, assim, se a população não estiver atenta
não tiver realmente a capacidade da indignação, E lá não votar mantiver também. essa chama acesa, a população pode ver essas mesmas figuras reeleitas pela força do dinheiro. E aí, Porque eles vão ter muito mais dinheiro do que os que se comportaram eticamente na Câmara. Porque é o seguinte, a indignação hoje ela é muito grande. Vamos esperar o seguinte, que a memória aí não se fragilize, né? Nesses 5, 6 meses antes da eleição aí municipal, né? Porque hoje a indignação é muito grande. As pessoas não falam nem em melhorar a qualidade dos representantes. Elas falam o seguinte, olha, é preciso fazer uma faxina, né? Naquilo que está colocado aí como representante da população, né? E não é só lá na Câmara, não, em outros parlamentos também. Olha, vamos para mais um intervalo. Na volta, a gente continua com a notícia de frente. Tem o destaque do Lúcio Sorge. Voltamos com a notícia de frente. Antes do destaque do Lúcio, vamos aqui a mais participação, WhatsApp. Vamos aqui com o nosso telespectador. Bom dia, bancada. Não sei por que o povo reclama dos problemas, saúde, educação, segurança, etc. Pois todos os políticos eleitos ou não prometem esses serviços. Depois de assumirem, se esquecem das promessas. É o Laércio, aqui de Cuiabá. Então, o pessoal aí também falando dessas promessas, né? Que o pessoal fala e nunca cumpre. Lúcio, vamos para o seu destaque? Vamos lá. Rapidamente aqui, eu vou tentar traçar aqui um breve perfil, não um perfil, né? Daquilo que pretendem, né? De como vão se mostrar nessa campanha, ou pelo menos até aqui, aquilo que as pessoas imaginam que esses candidatos vão colocar. Isso até por declarações feitas por eles. Por exemplo, começar aqui pelo candidato do PSDB, Nilson Leitão. Ele disse que o seguinte, olha, o norte, né, a região norte, precisa ter um representante lá no Senado, porque já tem um representante lá da região de Rondonópolis, da região sul, já tem um representante da Grande Cuiabá, na região sul, Wellington Fagundes, da Grande Cuiabá, o senador Jaime Campos. Então é dessa forma que Nilson Leitão tem se posicionado, né? O que pode até trazer problemas para ele, né? Porque de repente, como ele quer ser o senador do norte, as outras regiões podem até ter alguma resistência em votar no ex-deputado federal Nilson Leitão. Aí o procurador Mauro vem aí para a 7ª, 8ª eleição dele. Então é o seguinte, é do PSOL e ele sempre vai repetir nessa eleição o perfil de candidatura que ele sempre teve, né? Ele é o candidato dele mesmo, porque o PSOL ele não faz coligação com ninguém, pelo menos até aqui nunca faz com fez. a família dele, né? É isso? Olha, É o candidato dele mesmo. Nem os campos, na época da ditadura, organizaram um partido só assim, irmão, irmã, parente, papagaio, periquito, é todo mundo da casa dele mesmo, infelizmente. Então, já que você tocou nos campos, né? Vou falar aqui do candidato ao Senado, Júlio Campos, do Democratas, né? Que não deve ter o apoio, né? O apoio do governador Mauro Mendes, que é do mesmo partido que ele, já abriu uma crise, já tem aí um racha evidente no Democratas e vai ter esse perfil, né? Vai ter esse perfil de que uma disputa eleitoral para o Senado com a família unida, né? Entendeu? Porque já tem lá, ele agora é candidato ao Senado e tem lá em Brasília já, no Senado da República, o irmão dele, Jaime Campos. Aí eu vou aqui para a novidade mais recente aí, que foi do lançamento da tenente-coronel da Polícia Militar, Rúbia Fernanda de Oliveira. Ela se colocou o seguinte aí, de que é a candidata genuína do presidente Jair Bolsonaro. Ela diz o seguinte, olha, tudo que o presidente quiser eu vou fazer, né? Em linhas gerais,
com outras palavras, mas em linhas gerais é isso que ela está transmitindo, né? Não tem uma proposta clara, mas ela vai o seguinte: ó, eu sou a candidata do Bolsonaro e ponto. Só que tem um detalhe. Não, ela é a candidata que o Bolsonaro escolheu. Sim, mas candidata do Bolsonaro. Bolsonaro, é. Só que vai ter um probleminha aí. Por exemplo, o deputado José Medeiros, que esperava contar com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, ele vem se colocando já há algum tempo, né? Principalmente nas redes sociais, como um dos mais fiéis seguidores do presidente Jair Bolsonaro. Acabou não recebendo o apoio que ele esperava receber de ser o candidato do presidente da República. Mas aí vai acabar gerando uma certa divisão, né? Quer dizer, entre essa candidata que o presidente lançou, disse que vai apoiar, que é a candidata dele, mas Medeiros também vai poder pegar um pouco desse eleitorado pela posição que ele assumiu até aqui. A não ser que o pessoal lá do presidente, né, os filhos dele, revelem algo assim terrível contra o deputado José Medeiros. Eles não vão revelar nada, eles vão revelar só o apoio do presidente. Vai ficar repetindo o apoio do presidente e a candidata dele. Mas vai acaba dividindo um pouco, né? Aí tem aqui a candidata Gisela Simona, né? Gisela Simona, que já colocou aí o seguinte, que um dos principais projetos dela lá no Senado é de defender os consumidores. E aí tem um outro problema, que ela vai enfrentar com os adversários. Os adversários poderão dizer o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vota em mim, vota num outro candidato, né? Faz o seguinte, deixa para votar para a Gisela Simona em outubro, porque na realidade ela está aí, não, assim, pensando numa pré-campanha para disputar a eleição com Emanuel Pinheiro, né? E aí a gente vai seguindo aqui. Barranco, Valdir Barranco do PT, porque não quiseram Lúdio Cabral como candidato ao Senado, né? E aí é o seguinte, aí Valdir Barranco já falou o seguinte: olha, Lula, o ex-presidente Lula, o Fernando Haddad estarão aqui em Mato Grosso, ou seja, vão fazer uma campanha, na realidade, contra a prisão em segunda instância, né? Porque o Lula aí é a mais forte bandeira do Valdir Barranco. O candidato Otaviano Pivetta vai tentar colocar aí, até pelo trabalho que ele fez lá em Lucas do Rio Verde, que é o candidato da educação. Mas ele vai falar também o seguinte, deve falar, né, penso eu, de que vai trabalhar no sentido desenvolvimentista de Mato Grosso. Vai falar de logística, vai falar de hidrovia, né, vai falar de ferrovia. Aí o que as pessoas esperam é o seguinte, de que a postura dele enquanto candidato não seja a de defender apenas a turma da soja, do algodão, do milho. Eliseu Nascimento, uma chapa pura, né? Chapa pura de militares. O Reinaldo Moraes aqui, não dá para falar muita coisa, o que a gente conhece por enquanto aqui, que ele é o rei do porco, como a candidatura dele é muito recente, a gente não sabe que bandeira ele vai defender. E aí Carlos Fávaro é o seguinte, Carlos Fávaro em 2018 falou, mas muito, que ele era o seguinte, o candidato do pequeno agricultor e da agricultura familiar. E agora o seguinte, agora ele é o candidato de Blairo Maggi e de Eraí Maggi. Ou seja, do pequeno agricultor, ele foi lá para o grandão, né? Então, me parece aí que é contraditório, né? Quem pregava há pouco tempo atrás a defesa dos pequenos, hoje é sustentado pelos grandes. Bom, em linhas gerais, na minha opinião, esse é o perfil de momento. Pode mudar com o início da campanha, não é isso? Mas até aqui é isso. Vamos então para o fim de semana? Vamos embora. Sextou do Antero. Tchau. Um ótimo final de semana. Lúcio, Antero, bom dia. Bom dia. Bom dia, a gente... Amém. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Vamos encerrar com imagens do trânsito aqui na capital. Vamos ver aí através das câmeras da CEMOB. Olha, a região da Fernando Correia aí, trânsito já congestionado aí nos dois sentidos. Obrigada, até segunda.